Eles continuam comemorando. Renato debocha, dizendo que Paula deveria tirar foto desse momento. O contador confirma que ela pode pedir uma auditoria, mas de nada adiantará, alegando que perdeu tudo. Renato diz que ela se enforcou com a própria corda e que de nada adiantará espernear. Ele liga dizendo que pode suspender tudo, pois irá falar com a Armênia. Os acionistas comemoram a nova fase. Renato exige que ela pegue suas coisas e suma dali de vez. Paula sugere fazer uma matéria, mas o contador diz que não adiantaria de nada. Maria confirma que acabou tudo para ela. Guida conta que Renato está a chamando para conversarem. Os repórteres a entrevistam, mas ela conta que não sabe de nada. Ela sobe o prédio, mas os filhos chegam com a turca e avistam Moreira. Eles questionam se ela é a mesma mulher, e ele confirma. Eles vão atrás da mãe. Armênia xinga. Samira diz não ter nada a ver com essa história. Moreira confirma que foi ela quem assinou a venda do terreno. Samira diz que jamais viu o quitandeiro. Ele exige que não minta. Geraldo pede que conte a verdade. Ela diz não saber do que está falando. Armênia exige que ela confesse. Moreira confirma que a conhece. Samira acaba confirmando que foi ela. Gerson exige que conte a verdade. Ela confessa que assinou o contrato da venda com Giacomo. Armênia xinga e exige que Geraldo telefone para Ademar. Moreira impede Samira de sair e Gerson a põe no colo. Armênia xinga. Edu confere os balancetes. Gouveia se diz constrangido e vigiado. Edu diz que apenas quer se inteirar dos números. Guga confirma que foi Gouveia que viabilizou a distribuição do carro. Edu diz que seu problema é apenas as vendas, pois quer acompanhar o produto mais de perto. Gouveia diz que ele está criando um problema. O jovem repete que não está duvidando, apenas está verificando, pois é um empresário. Gouveia questiona se ele está insinuando algo, mas Edu nega e agradece os balancetes. Guga leva Gouveia para terem uma reunião. Edu explica que o carro é como um filho, e Gouveia diz ser uma auditoria. Edu pede desculpas, e ele se retira com Guga. Edu diz que algo está errado. Caio pede que agilize para que Jonas não descubra. Adriana diz que pode mexer no que quiser em sua casa. Caio diz ser invasão de privacidade. Ela se estressa, e ele assume o comando. Ela retorna e apaga tudo. Eles tentam consertar. Caio diz que está tudo em código. Adriana questiona se estragaram. Jonas questiona o que significa isso. Neiva se preocupa. Saldanha diz que deve ter dado tudo certo. Ela afirma que a filha deveria ter avisado algo, pois está aflita, e questiona se ele tem alguém doente na família. Ele questiona que história é essa. Ela explica que foi uma pergunta de Lena, pois o viu no médico. Saldanha questiona se ela melhorou da coluna, e Neiva afirma que sim e explica onde é o consultório dela. Saldanha diz saber onde é e questiona se ela foi ontem ao médico. Neiva diz que sua filha chegou e dá graças. Maria cumprimenta os dois, cabisbaixa, e conta que perdeu suas ações, ou seja, perderam tudo. Ela cai aos prantos, abraçando a mãe. Jonas diz que não aceita essa invasão ao seu quarto. Caio diz que avisou. O mordomo questiona se eles estão desconfiando dele. Caio explica que é Adriana. Jonas questiona o que ela está pensando. Adriana diz que tudo isso é uma armação dele e de Julian Sorrell, afirmando que o dinheiro é todo falso. Jonas questiona por que faria isso. Ela diz que é justamente por isso que estava verificando o computador. Caio pede que mostre o que está gravado nos disquetes. Jonas diz ser um absurdo. Eles insistem. Samira confessa que falsificou a assinatura de Armênia. Ademar questiona como aprendeu, e ela conta que foi Giacomo que ensinou. Moreira a repreende. A turca diz que apenas falou a verdade, diz que poderá falar com qualquer pessoa e pede para ir embora. Moreira repete tudo que o advogado falou e promete que falará. Ela pede desculpas para Armênia. A italiana não entende a mudança de personalidade dela. Samira está prestes a contar, mas Gino a interrompe. Armênia pede que ela fale, mas os filhos desconversam.
Armênia exige que fiquem quietos e que a turca fale de uma vez. Samira conta que ama verdadeiramente Gino, pois roubou seu coração. Gino tenta se explicar, mas Armênia começa a se lamentar por essa situação. Ela desfalece, e os filhos a acodem. Samira diz que não pode perdê-lo. Ele a leva. Moreira fica impressionado por justo Gino ser o amante da Samira. Jonas não admite a desconfiança e deixa claro que o bandido é Renato. Adriana diz que investigará bem a vida dele. Caio a chama de precipitada e injusta. Adriana o chama de cúmplices. Jonas diz ser um absurdo. Adriana diz que ele armou tudo com Julian Sorrel. Caio diz que essa história é muito louca. Adriana diz que ele apoiará, pois se aproveitou dela na Suíça, mas afirma que a farsa acabou. Caio pede que ela volte e questiona de onde ela tirou essas ideias. Jonas diz não saber. Laurinha o cumprimenta e questiona se há algum problema. Ele diz estar terminando um trabalho e que está cismado com Gouveia. Ela relembra que Betinho foi sócio de Gouveia e é de suas relações mais íntimas. Edu questiona se eles tiveram alguma desavença, mas Laurinha explica que se deram muito bem. Edu diz estar desconfiado e questiona se há alguma possibilidade de Gouveia estar o roubando. Ela fica surpresa. Ela diz não ser possível, pois é um homem honestíssimo. Edu questiona quais são os métodos de trabalho dele. Laurinha continua defendendo, mas ele afirma que chamará um contador. Ela questiona de onde veio essa desconfiança. Ele diz que o carro deve ter rendido muito mais do que está no papel. Edu continua falando dos gastos e diz que Gouveia jamais faria isso. Maria recolhe suas coisas e agradece por ela ter aceitado vir junto. Também diz que não acredita que isso pode estar acontecendo. Paula diz que ela ainda voltará, mas Maria diz que acabou mesmo e que não pode alimentar falsas esperanças. Ela diz que muitas coisas aconteceram nessa sala. Ela pede para ficar sozinha um pouco. Paula deixa, retirando-se. Maria observa a sala, emocionada. Ela volta a guardar seus pertences. Maria diz que tudo o que lhe sobrou cabe nesta caixa e diz ser uma injustiça, retirando-se. Ela sai da sala e agradece a Guida por tudo. A secretária relembra que ela sempre a defendeu diante de Renato. Maria pede que se cuide. Guida diz que o pessoal do escritório queria se despedir dela. Maria diz pensar que eles não gostavam dela. Paula diz que ela não perdeu tudo e a ajuda a levar a caixa. Todos a aplaudem. Ela diz que não imaginava. Guida diz que ela sempre foi justa. Um deles diz que não tiveram tempo de preparar nada melhor e afirma que tem toda a admiração por essa lembrança. Ela agradece, dizendo que não precisava. Tião diz que é para nunca esquecer deles. Maria diz que jamais os esquecerá, principalmente dele, que está desde o início da empresa. Maria diz que se lembrará de todos, explicando que sempre teve admiração por todos eles. Ela abre o presente e vê que se trata de uma joia em formato de coroa. Tião diz que ela sempre será a rainha da sucata. Todos aplaudem. Renato diz que já estão livres de Maria do Carmo. Um dos condôminos diz que não adianta ter que aturar Armênia. Outro concorda. Renato diz que mandem Armênia, pois ela está em suas mãos, também alegando que se tornará o presidente. Um deles ressalta que se trata dele e de Mariana. Ele diz que ficará numa situação confortável e afirma que Armênia não tem nada mais a ver com do Carmo. Um dos acionistas diz que Armênia se tornará a majoritária, mas Renato diz que ela queria as ações de Maria por capricho e diz que a do Carmo é deles. Armênia diz que não aceita essa situação e diz ser o maior castigo de sua vida. Ela repete que não aceita e questiona o porquê de o filho ter feito isso com ela. Gino repete que Samira tem 35 anos, mas todos caçoam. Armênia diz que Samira está abusando de seu filho e afirma que está em pecado por ser turca. Gino relembra que havia dito que era amor de pecado. Armênia diz que a tragédia caiu em sua casa novamente. Geraldo pede que perdoe seu irmão. Gerson faz o mesmo. Moreira tenta justificar o ato do garoto, e Armênia pede que ele saia. Armênia chama Geraldo para perto de si. Ela retira o cinto e manda que segurem Gino. Ela começa a correr atrás do caçula. Eles a seguem.
Moreira diz que sentia inveja de Giacomo por tê-la e questiona onde ela estava. Ela explica que estava trabalhando no parque de diversões. Também conta como conheceu Gino. Ela conta que não ganhou nada com a venda do terreno e diz que não foi nada justo da parte de Giacomo. Ela conta que se apaixonou por Gino sem querer e agora não pode viver sem ele. Ele desdenha, mas ela continua defendendo o amado. Também afirma como ele é forte na hora H. Ela questiona o que fará sem seu amado. Ele a consola, aproveitando-se da situação. Paula conta tudo o que aconteceu com Maria do Carmo, julgando a atitude de Renato. Rafael diz que Maria é culpada de tudo, mas Paula diz que ele sente prazer em vê-la destruída e deve ser doença. A jornalista diz que a sucateira não merecia isso. Ele diz que quer falar deles, pedindo que fiquem abraçados. Ela diz que não dá, pois está péssima com essa injustiça e questiona o porquê de pessoas honestas estarem na pior enquanto pessoas mau caráteres estão sempre na melhor. Ele pede que pare de pensar nisso, pois não conseguirá consertar a humanidade. Ela continua contando e afirma que deve haver uma maneira para Maria subir novamente. Maria diz que foi uma palhaçada e que quem caiu mais uma vez foram elas duas, e questiona o porquê de estarem passando por isso. Neiva diz estar com medo do que será da vida delas agora. Maria diz que perdeu até seu carro, mas não irá chorar mais, pois já fez demais. Ela diz que venderá o carro que era de seu pai para pagar as dívidas. Maria diz que não sobrou nada e que viverão com o dinheiro contado. Também diz que abrirá um negócio para ela com o dinheiro da venda do carro de seu pai. Ela diz que recomeçará, pois não aceitará essa situação e nunca teve vergonha de trabalhar, mas afirma que irá para frente. Neiva diz que é bom ouvi-la falar assim. Maria diz que quem tem raiz forte não apodrece. Geraldo conta que Samira não largará do pé dele. Gino diz que não pode se livrar dela para falar a verdade na frente do juiz. Geraldo diz que ele terá de conquistá-la. Gino pede que não se meta. Armênia pede as ações de Maria do Carmo para ser a rainha da sucata. Renato diz que as ações pertencem ao conselho de acionistas e ameaça entregar para o juiz os recibos. Armênia conta que encontrou a turca que se passou por ela e que não pode mais ameaçá-la, pois quer ser rainha ou porá o prédio no chão. Saldanha a cumprimenta, e ela questiona se aconteceu algo. Ele conta que ficou sabendo de suas perguntas, mas ela diz que não tem nada com isso. Ele questiona o porquê de ter feito perguntas à enfermeira e diz que ela não tem nada de se meter em sua vida. Neiva conta que Maria não disse para onde ia e conta que já vendeu o carro de seu pai. Paula acha bom que esteja entrando algum dinheiro. Neiva diz que sairão dessa situação. Paula deseja que ela consiga se recuperar, pois tem bastante admiração por ela. A mãe diz que a filha começará tudo de novo e afirma que cortará seu coração vê-la recomeçando. Ela deixa claro que é bastante digno, mas que é difícil ver a situação em que ela está, pois precisará ser forte. Maria sai anunciando o ferro velho para comprar. Maria buzina e volta a gritar, avisando que compra ferro velho. Ela tem alguns clientes. Ela paga. Ela volta a anunciar. Ela compra mais sucata. Ela adquire as panelas. Neiva conta que sua filha voltou a ser sucateira. Paula se impressiona com a força da sucateira e diz que ela não é de fazer corpo mole. Neiva diz que não adianta perseverança, pois está num mundo onde apenas a maldade é recompensada. Paula diz que ninguém pode arrancar uma verdade de uma pessoa honesta. Neiva diz que apenas existe competição nesse mundo, alegando que não se pode confiar em mais ninguém. Saldanha diz que ela não pode julgá-lo. Lena diz que está do lado de Neiva. Ele diz que não está enganando Neiva e pede que não conte nada. Ela diz que está com bastante vontade de contar, pois se sente na obrigação. Ele diz que contará toda a sua história, mas ela diz não querer saber. Ele diz que ela poderá aconselhá-lo. O acionista relembra que ele tinha Armênia na mão. Renato continua dizendo que acharão a saída. Um deles diz que terão de discutir novamente com os condôminos. Renato diz que já tem a solução e resolverá tudo. Armênia conta que peitou Renato e que já não pode mais ser ameaçada e agora será a rainha da sucata. Moreira fica impressionado e diz que ela não poderá pôr o prédio no chão. Armênia diz querer as ações e que pode fazer negócios com elas.
Jonas conta que o oficial de justiça quer vê-la. Laurinha fica surpresa e permite a entrada. Ela vê a intimação da Justiça do Trabalho e assina o documento. O oficial entrega a data e o horário da audiência. Laurinha acha tudo horrível. Jonas observa tudo. Isabel fica desacreditada. Laurinha mostra a intimação e diz que é obrigada a comparecer. A cunhada diz que não iria, pois é uma humilhação. Laurinha deseja que morem para sempre debaixo das pontes pela ingratidão. Também diz que mostrará que não deve nada para as duas. Ela debocha da luta de classes e diz preferir ir para a cadeia a dar dinheiro para as ingratas. Isabel pede que se acalme. Lena diz que essa história é bastante triste. Ele diz estar enfrentando essa barra pesada há tempos. Lena diz que não contará nada para Neiva. Saldanha diz não querer enganar a amada, pois a adora, mas não sabe como contar tudo, pois não sabe como será a reação dela. Lena diz que sua amiga está bastante machucada e tem o direito de ser feliz. Saldanha diz que também tem. Lena questiona se os filhos dele descobrirem, e ele teme que isso aconteça, pois não sabe o que fazer. Ela confirma que a situação é difícil. Alaide chega e conta que Laurinha já recebeu a intimação. Lena diz que a casa dos Figueroa despencará e afirma que não sabe se agiu certo. Alaide diz que ela terá de pagar por tudo. Saldanha agradece pelo ouvinte, e ela se despede, acompanhando-o até a porta. Ele se despede de Alaide e se retira. A filha questiona o que ele veio fazer ali, e Lena diz que ele tem um problemão. Diz mais que não pode viver sem ele, mas ele pede que deem um tempo. Samira diz que fará qualquer coisa para tê-lo ao seu lado. Gino pede que fiquem distantes. Samira diz que ele cansou dela. Ele desconversa. Ela afirma que ele veio ali porque está enrolando por causa do trâmite judicial, para depor. Gino questiona se ela irá, mas ela afirma que, com esse desprezo, não falará nada e diz que a confissão é mentira. Ela diz ter bastante coragem de fazer tudo. Gino diz que ainda gosta dela. Ela se acalma e eles se entregam. Ingrid diz que está esperando por Gino e questiona o que está fazendo ali. Geraldo diz que dá aulas ali e diz que Gino não poderá vir por estar com problemas. Ingrid diz que eles marcaram, mas Geraldo explica a situação, afirmando que ele foi resolver problemas com a mãe. Ele a beija e diz amá-la. Ela pede que pare, mas ele começa a elogiá-la. Ela diz que já explicou tudo, mas ele afirma que a ama verdadeiramente. Ele a põe na cama, dizendo que não pode mais perdê-la. Ele diz que já se decidiu por Gino, mas ela o beija. Ela retira os sapatos e se beijam cada vez mais. Eles se entregam um ao outro. Jaime pede que ofereça essa matéria para Edson, mas Paula diz que ele poderia ajudá-la. Ele diz não ter interesse, mas ela relembra como ele faturou com a notícia sobre o tiro. Ele diz que não vê interesse, pois esse assunto está morto e enterrado. Ela diz que ainda tem muito a falar da sucateira, pois ela está recomeçando tudo novamente. Jaime diz não estar interessado e questiona por que ela está tão preocupada com esse assunto. Ela diz querer ajudá-la, mas ele afirma que aquilo é um jornal. Renato propõe que faça uma festa para glorificá-la junto de seus filhos, para que seja a rainha e os príncipes da sucata. Ela questiona se o jornal publicará, e ele confirma. Também conta que já confirmou com os acionistas e que ela ganhará uma excelente comissão. Ela aprova, felicíssima. Ele diz que ela só tem a lucrar, mas as ações não irão para ela. Ele questiona se ela aceitará. Ela diz que gosta muito de ser a rainha, mas não aceitará, pois quer as ações. Ele afirma que ela será a rainha da sucata, mas ela insiste nas ações, pois, se não, porá o prédio no chão. Ela relembra que Maria tem 52% das ações, mas ele afirma que é uma chantagem. Ela diz que foi o mesmo que ele fez com ela e afirma que ele não poderá pô-la na cadeia, pois porá o prédio no chão de um jeito ou de outro, já que tem apenas 2 dias para lhe entregar as ações. Mariana não entende porque ele quer viajar, e ele afirma estar devendo uma lua de mel. Ela afirma que ele não está devendo nada, mas acha ótima essa viagem para que ele descanse. Ele diz que é tudo de que está precisando para viver melhor, pois não está aguentando mais a pressão do escritório por causa de Armênia.
Ele conta que ela não tem direito nenhum sobre as ações de Maria do Carmo e continua ameaçando pôr o prédio no chão, não querendo nenhum acordo além das ações. Mariana diz ser um absurdo. Renato diz querer viajar amanhã mesmo, pois não pode continuar se desgastando. Mariana diz que não tem nada pronto, mas ele afirma que poderão comprar tudo lá. Ela pede mais alguns dias, mas ele diz que será amanhã, pois está ansioso. Eles se beijam. Ângela ouve tudo e conta para Jonas o que ouviu sobre os acionistas. Jonas não entende nada e questiona por que ele quer fugir agora. Ângela diz que deve haver algum segredo no meio. Caio questiona se há um segredo. Jonas diz que eles não podem deixar que Mariana vá para a Suíça. Caio diz não saber o que fará lá, pois não conseguirá pegar o dinheiro, além de terem perdido a chave. Jonas diz que Adriana está desmiolada. Caio questiona o porquê dessa cisma, mas Jonas diz que ela se convenceu pelo lado de Renato. Caio conta que Maria está na pior e pergunta se não seria melhor falar sobre o dinheiro para ela, pois tem direito. Jonas diz que não falou nada, pois o dinheiro está no nome de Salomé e estava esperando sua atitude. Caio conta que iria falar, mas Adriana atrapalhou tudo com a perda da chave. Maria chega ao ferro velho e mostra que só tem coisa boa. Ela pede que analise, e ele afirma que avaliarão cuidadosamente. Ele arranja um café para ela enquanto descansa. Ela agradece. Ela mente, dizendo que não é rainha da sucata, e pede que agilizem tudo. Maria conta que não disse nada para que não ficassem com pena dela. Neiva diz que todos já sabem e que não se conforma com essa situação. Maria diz ser uma besteira, pois está bem e trabalhando honestamente. Neiva questiona se ela não tomará sopa, e Maria conta que foi convidada para jantar com Saldanha. A mãe a convida também, mas a filha diz estar querendo descansar e pede que aproveite o jantar. Elas se despedem, e a mãe a aconselha a repor as energias. Caio cumprimenta as duas. Neiva fica incomodada e se retira. Maria pede que ele se sente. Ele afirma que ouviu que ela está na pior. Ela confirma que está numa situação horrível. Ele diz que tudo mudará. Ela fica sabendo dos 300 milhões de dólares e fica feliz da vida. Caio explica como fizeram com o dinheiro, mas diz que perderam a chave. Maria fica sabendo que o dinheiro está no cofre. Maria fica nervosa e feliz ao mesmo tempo. Ela diz que tem de agir com calma, mas ele conta que Renato pensa que o dinheiro está no banco de Julian Sorrell e não encontrará nada. Maria pede que se sentem para agirem com calma, para que Renato não ponha as mãos nesse dinheiro. Caio diz que dará a parte dele para ela. Maria diz que dá o dinheiro para todos e pede que ajam com calma. Ela agradece a informação, afirmando que ele é seu irmão de verdade. Ele diz estar preocupado com a chave, para que ninguém pegue o dinheiro. Laurinha conta que pagava tudo direito, e Isabel diz que basta mostrar esses recibos. Laurinha conta que Betinho não jogava nada fora. Laurinha pega chaves para ver as gavetas. Ela pede que lhe passem um chaveiro. Laurinha pega e afirma que não é essa chave. Ela questiona que chave é aquela. Isabel diz que parece chave de cofre, e Laurinha diz que verá depois essa situação. Geraldo questiona o porquê de ela escolher Gino, e ela afirma que foi pelas notas. Ele pede que ela mude de ideia, mas ela diz que ele deveria se conformar com o experimento científico. Gino questiona se ela está o traindo. Armênia diz que não ficará brava e pede que conte tudo, se ainda ama Maria. Gerson diz que não adianta, pois ela não gosta dele. Armênia diz que a sucateira sofreu bastante nas mãos de Edu, e ele conta que lembra que ela não quis mais nada com ele. Armênia diz saber como o amor não correspondido dói e afirma que tudo se resolverá. Gino e Geraldo começam a brigar. Armênia corre para vê-los. Ingrid tenta acudir. Todos da rua olham. Armênia e Gerson o seguram. Armênia diz que é tudo culpa de Ingrid. Eles voltam a brigar. Neiva diz que ele nunca a convidou para jantar fora. Saldanha diz que o restaurante é michuruca, mas ela diz que está tudo muito bom e questiona o que comemorarão. Ele diz que não se trata de uma comemoração e que a convidou porque tem muita coisa para contar. Ela fica preocupada, mas ele diz sentir que não sabe como ela reagirá. Também diz querer que ela o entenda com o coração.
Ela fica desconfiada. Laurinha diz que não encontrou nenhum recibo. Isabel questiona se ela tem certeza de que as duas assinavam os recibos e afirma que os papéis existem. Laurinha diz que Betinho sempre fez questão dos recibos. Isabel afirma que ele deve ter guardado no cofre. Laurinha questiona por que ele guardaria no cofre papéis de empregados, mas, mesmo assim, verifica. Ela diz que essa chave não é do cofre de Betinho e questiona de onde é. Isabel analisa e diz que é chave de cofre de banco e questiona se seu irmão tinha cofre em algum banco e se deve ter dinheiro. Laurinha questiona se isso pode ser verdade. Edu diz estar com um problema e diz que só ela pode ajudá-lo.